Agora sim, Agora tá ouvindo? agora sim. Estou vindo, estou vendo ao vivo e a cores. Tá Demorou. bom, Mas tem um botão de mais ali do lado, tem uma câmerazinha com mais, dois bonequinhos com mais. Eu também sempre confundo onde clica, onde aperta, onde chama. bom, Mas enfim, estamos aqui. Então, mais uma vez aí, boa noite, pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Obrigado pela presença. Então, estamos aqui para falar de TCC e falar de ciência. E assim, eu vou direto ao ponto, tá, Bruno? Porque para fazer TCC, cara, você vai precisar de uma série de habilidades, né? Vai precisar de recursos científicos e extracientíficos, como diz o Antônio Carlos Gil, lá no seu livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Só para contextualizar rapidinho aqui, né? Quando eu falo de recursos científicos, eu digo, se você domina a parte metodológica, a parte teórica, parte de formatação, a escrita científica propriamente dita e outros fatores. Já como recursos extracientíficos, quer dizer que não basta ter uma boa ideia, você precisa saber se você vai ter tempo suficiente, recursos financeiros suficientes e pessoal para realizar o seu projeto, né? E dentre esses recursos extracientíficos, a gente pensou na alimentação, né? Então, você não vai encontrar esse papo aqui em livro de metodologia nenhum. A alimentação é importante da infância até a nossa terceira idade, né? E no TCC não é diferente. Se eu perguntar para todo mundo qual é a importância da alimentação na nossa vida, todo mundo vai dizer que sim, é ponto pacífico, todo mundo vai dizer que uma boa alimentação é importante. Agora, o que é uma boa alimentação? Como a gente faz para atingir essa boa alimentação? E falando um pouquinho do TCC, né, um período da nossa vida que a gente vai ter que aprimorar as habilidades como raciocínio, aprendizagem, memória, foco, concentração, diminuição de ansiedade, que vai acompanhar a gente durante algumas partes desse percurso. E aí eu te pergunto, Bruno, né? O que é uma boa alimentação? Como é que a gente faz para atingir? E se tem alimentos que podem nos ajudar a aprimorar essas habilidades aí? Só te pergunto só isso tudo de cara. Obrigado pelo convite, boa noite. Obrigado pela presença aí. boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal que está aqui com a gente. Então, quando a gente vai falar de alimentação, de nutrição, são coisas que se confundem muitas das vezes, né? O ato de comer com o ato de se nutrir. Comer a gente come todo dia. Agora, saber se a gente está se nutrindo da forma adequada já é um outro caso, né? E quando a gente vai falar de uma alimentação saudável, a gente tem que levar em consideração o que, que a gente está comendo, né? Qual a composição do nosso prato, ele tem um equilíbrio de nutrientes adequado, né? Comer a mesma coisa não necessariamente está me dizendo que eu estou me nutrindo da forma adequada. Então, quanto mais colorido é o nosso prato, quanto mais variado é o nosso prato, mais saudável e nutritivo ele vai se tornando e contribuindo com os nossos fatores externos e internos, principalmente, né? Então, você variar os alimentos, você variar o que você está colocando no seu prato, não só um arroz, feijão e carne, né? Mas o que você está acrescentando e como que você está temperando a sua carne. Hoje a gente tem muitos alimentos processados, temperos processados, que eles atrapalham e podem até piorar o seu estado de saúde. Para quem está no período de TCC, provas, etc., acaba também impactando. Inclusive, na Inglaterra, teve um estudo que um médico se submeteu, né? Foi uma abordagem dele para desenvolver isso, a pesquisa dele lá também. Como que a má alimentação impactou nas suas conexões neuronais e viu que com a má alimentação o sistema recompensa ativou várias vias que antes não existia na alimentação que ele tinha até então saudável. Então a gente vê que tanto a boa quanto a má alimentação elas são importantes na nossa vida, né? E elas vão contribuir e vão afetar de formas completamente diferentes, vai daquilo que a gente quer. Quando a gente fala de boa saúde, a gente está querendo os fatores positivos e favoráveis nesse momento, né? E vale lembrar também que a alimentação ela tem seu fator cultural, não é só o comer, o saudável, 100% do tempo, etc. Quando a gente vai para casa da mãe da gente ou da avó da gente quer o quê?
nossa, que vontade de comer aquela polenta, aquela comidinha de vó. Então, não quer dizer que a gente tem que não comer, mas é comer de forma adequada e saudável e equilibrada. Equilíbrio é o nome. A gente ter equilíbrio já é um grande passo. Né? Então, em forma resumida, quando a gente for se alimentar, é sempre fazer boas escolhas, evitar aquele alimento açucarado, aquele alimento cheio de fritura, dar preferência para os alimentos mais in natura possíveis, seguir os 10 passos do Guia Brasileiro da Alimentação. Consegui Sensacional. responder? Opa, bem respondido. Gostei desse estudo da Inglaterra aí, que você disse que ativou mecanismos, né? Diferente, nunca tinha visto algo tipo. Exato, conforme a gente vai, ele identificou isso e foi muito bacana até, porque foi possível lá por meio da ressonância que ele fez, ver no gráfico e nas interações que existem, essas sinalizações, né? Foram várias sinalizações novas que a má alimentação ativou nele e sinalizações voltadas para o sistema recompensa, ou seja, eu vou me alimentar daquilo novamente de forma automática, não vou me preparar e nem pensar. É isso que o salgadinho faz com a gente, é isso que o chips faz com a gente, é isso que o refrigerante, a bebida e todos esses outros vícios sinalizam. A má alimentação, ela também pode ter um pouquinho do viés de drogas, né, de vícios. Então, é isso que a gente conseguiu enxergar no teste que ele fez no próprio corpo, né? Caramba, que doideira. Para quem não sabe, o Bruno trabalha comigo, de vez em quando eu fico perguntando umas coisas para ele. Então, agora ele não pode escapar, não perguntar tudo, né? E estão perguntando aqui, Bruno, o excesso de açúcar prejudica a concentração? O excesso, com certeza, como eu disse, é equilíbrio, e principalmente quando a gente fala de açúcar simples, né? Ao mesmo tempo que ele é uma fonte energética que vai te dar uma suposta energia, o controle, o equilíbrio que vai fazer todo sentido. Quando a gente vai falar de energia, é fazer o bom funcionamento das nossas mitocôndrias, né? Então, é isso que a gente tem que fazer funcionar da forma adequada. Então, muito mais do que um açúcar, são alimentos, fontes de micronutrientes que vão ajudar a gente. Inclusive, quando a gente vai falar de atividade física também, né? Então, por que a gente vai desenvolver um aeróbio só porque ele vai fazer emagrecer pelo mito? Não, não necessariamente. Eu preciso de ter uma base mitocondrial para poder desenvolver minha atividade da forma adequada. Então, o nosso amigo falou de concentração, eu vou te perguntar das outras, né? Porque, assim, no TCC a gente precisa escrever, a gente precisa ler bastante, precisa de concentração, de memória, de raciocínio, então a gente precisa concatenar uma palavra na outra, um parágrafo no outro. E existe alimento, você falou que o açúcar atrapalha a concentração. Então, vamos começar, então, pela concentração. E que alimento ajuda na concentração, então, Bruno? Então, os alimentos que podem nos ajudar a ter esse foco, essa concentração, a nos ajudar com viés de memória, eles estão associados justamente com esse viés mitocondrial e neuronal. Quais são eles? Magnésio, que participa de mais de 300 reações no nosso metabolismo. A gente tem zinco, tem selênio, alimentos fontes, né? Então, quais são eles? Castanha do Pará, amêndoa, amendoim, o abacate, né? É uma fruta que muita gente não gosta ou tem medo de comer, mas ela é fundamental. Além dos micronutrientes, ela vai te ajudar com gorduras boas que vão favorecer a sua memória. Então, é um alimento que eu particularmente gosto muito de prescrever, principalmente antes de dormir. Ele contribui, enquanto você está dormindo, está lá fazendo o metabolismo dele, te contribuindo com os fatores positivos. A castanha, quando a gente olha o selênio, não só para a função tireoidiana, mas para as demais funções envolvidas na mitocôndria, ele também é fundamental, né? Em especial, quando a gente fala de tireoide, se eu não tenho uma tireoide funcionante, eu tenho a minha indisposição, a minha fadiga, o meu cansaço, que isso também atrapalha
ao escrever, ao pensar, ao tentar fazer alguma linha de raciocínio, né? Então, de uma certa forma, de forma indireta, ele também é fundamental. E principalmente a gente pensar também na saúde intestinal. De nada adianta eu querer ter um foco, uma concentração, pensar aqui em si e esquecer da base, a base que faz a absorção desses nutrientes. A partir do momento que eu tenho um intestino deficiente, com leaky gut, etc., não funcionamento adequado dele, eu comprometo a absorção desses micronutrientes e de nada adianta eu suplementar ou me alimentar deles. Então, aquela questão da flora intestinal está intimamente ligado com a questão da concentração, seria isso? Também, o intestino é a base, né? Então, não adianta eu querer tratar um paciente ou qualquer outra situação, um diabetes, um hipotiroidismo, um síndrome do ovário policístico, até mesmo a questão da concentração e memória, se eu não cuidar do intestino. Quando a gente está com o intestino não funcionante, você consegue pensar em alguma coisa ou você quer correr para o banheiro? Né? Então, é mais ou menos essa a ideia também. Né? Então, se eu não funciono ele da forma correta, se ele não está íntegro, eu não consigo absorver, eu não consigo tratar. Eu não consigo ter os benefícios desse ambiente saudável. Olha só. E aí eu queria perguntar para a galera que está assistindo a gente aí, você falou de castanha, abacate. Vocês costumam comer esse tipo de alimentos? Tem esses alimentos como corriqueiros na dieta de vocês? Eu vou assumir que eu não tenho costume de comer, fora o amendoim, não tenho tanto costume de comer a castanha e o abacate, mas me aguarde, abacate, me aguarde. Vou inseri-lo na dieta para melhorar a minha memória, estou precisando. Ah lá, sempre. Eu não sei se é sim corporal, acho que é isso, né? Se eu estiver falando errado, me corrija aí, por favor. Bruno, além do raciocínio, eu acho então a memória, o raciocínio, o foco e a concentração entram nesse mesmo bojo? Sim, né? Sim, com certeza. É um ponto pensando no outro, né? Eu consigo fazer todo esse mix de tratamento para poder conseguir fazer a pessoa pensar um pouco. Então, quando eu vou pensar numa alimentação saudável, o indivíduo que for fazer o TCC, estiver nesse período, ele pensar em se alimentar da forma adequada. Então, é acordar de manhã, vou comer o meu ovo mexido, vou acrescentar uma aveia, vou acrescentar algum outro tipo de nutriente que é rico em beta-glucano, etc., que vão contribuir com a minha barreira intestinal e vão deixá-la saudável e vão facilitar posteriormente a absorção dos demais nutrientes, né? E com isso eu consigo diminuir a minha inflamação. Então, quando eu vou optar por alimentos vermelhos, né, morango, ovo rochosos, uva, etc., que tem a vitis vinífera, que vai me ajudar com esse processo antioxidante e principalmente não agredindo a minha mitocôndria, né? Então, vai contribuir de fator positivo, com certeza. Sensacional. Agora, para aquela pessoa que quer estudar, mas está naquele cansaço, naquela indisposição, existe algum alimento para melhorar o desempenho energético, melhorar a disposição para a gente partir para o estudo, para encarar os artigos para o nosso TCC? Olha, se você está pensando que eu vou falar no café ou no energético, não vai ser muito por aí, não. Eu vou partir mais para o lado dos grãos integrais, realmente, a banana, nozes, ovos, peixes ricos em ômega 3, né? Ou demais alimentos que podem contribuir também, e eles vão me ajudar com essa fonte energética de foco e concentração. Quando eu vou partir para esses alimentos, para esses suplementos energéticos, eu consigo acrescentá-lo durante o meu dia. Então, eu tomar um café de forma equilibrada já é um fator. Por exemplo, existe um atleta brasileiro de natação que ele não utiliza suplementação de cafeína de 300 miligramas ou 200, igual está nos suplementos. O máximo dele é 80 miligramas para ter o efeito máximo da cafeína no metabolismo dele. Ou seja, eu não preciso de uma superdosagem para eu ter os efeitos positivos e benéficos daquele nutriente.
né? Desde que o meu corpo responda e seja sensível àquela quantidade, eu consigo um efeito. Então, não preciso de tomar um pré-treino para poder estudar ou para poder escrever o meu TCC. Eu posso tomar a minha xicrinha de café e tentar desenvolver minha atividade da forma adequada. E, principalmente, é um conjunto. Não existe um alimento que vai me ajudar com aquilo. Existe um conjunto, é um contexto que vai contribuir com aquilo. Eu juro que eu não estava pensando, mas já que você falou, eu vou te perguntar. Do chá, do café e do energético, né? Tá muito em moda aí, né? Você já disse que não. Queria entender por que você contraindica esse tipo de alimento. Eu não, o próprio nome já diz, ele é um suplemento e principalmente por ele ser industrializado. Então não vai ter só aqueles nutrientes, aqueles suplementos benéficos para a minha saúde. Eu vou ter os químicos estabilizantes, eu vou ter vários outros compostos químicos que não são favoráveis para a minha saúde, podem até impactar de forma negativa. Então, eu não acho interessante fazer a utilização dele. Mas a gente pode partir para coisas naturais, por exemplo, um ginkgo biloba, ou um chá verde, né? Ou um suplemento à base de cafeína dentro de um limite aceitável para aquele indivíduo, ele já vai me ajudar. Não esquecer do zinco, magnésio, da vitamina B12, da B3, da B2, da B1, da B9, do cobre, desses micronutrientes que vão me ajudar a ter essa energia necessária e vai me deixar super ativo. A gente costuma falar que quando a gente vai suplementar esses micronutrientes, a gente está fazendo um booster mitocondrial, né? Porque é justamente essa excitação da mitocôndria, o funcionamento adequado dela que vai te deixar energético e com vontade de vencer a vida, vamos falar assim, né? Você vai focar naquilo, você começa a associar uma coisa com a outra e quando pensa que não, você quer falar para sua mulher, para o seu esposo que você ama, que não vive sem, e você fica nessa excitação tão gigante que você não percebe que uma mitocôndria saudável vai contribuir, né? E não precisa de partir para essa parte do energético recorrente, né? Uma alimentação adequada e uma suplementação adequada também vai ajudar. Bruno, a gente que gosta do cafezinho, quantas xícaras por dia? Ou existe isso? Existe um quantitativo que é bom tomar, depois que passa disso é ruim? Como é que Então, funciona isso? a recomendação que nós temos hoje é de 3 xícaras, mas não é aquela xícara gigante, né? Não é a caneca, Dois mas são dedinhos de 3 xícaras. café. Não são 2 dedos, não, sabe? É tomar as 3 xicrinhas ao dia já está dentro de uma coisa considerada aceitável, né? E tentar controlar também a adição do açúcar, né? Que as pessoas têm mania de, mas eu bebo café é por causa do açúcar, né? Então, esse controle também que tem que ser acompanhado. Joia. Você citou rapidamente aí a ginkgo biloba. Eu lembro que eu trabalhei uma época num programa de saúde mental e tinha uma amostra grátis, eu acabei lendo a bula e lembro que trabalhava, mexia com essa parte de concentração, raciocínio. Qual é a sua opinião em relação à ginkgo biloba? Ela ajuda também? Os estudos, eles não são 100% claros, né? Então, tem estudos que mostram os benefícios, assim como tem estudos que não mostram nem benefício e nem malefício para a utilização dele, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu vou avaliar o que aquele artigo está me trazendo de confiança nos estudos. Nos que eu avalio, alguns trazem benefício quando o indivíduo já está em tratamento, né? E como processo de prevenção para alguma doença neurodegenerativa, etc. Mas associar ele a um raciocínio ou que ele vai me ajudar com aquilo de forma exclusiva, isoladamente ele não vai fazer isso por você, mas ele pode fazer parte de um contexto. Quer dizer, então, que você não tem
evidência científica do funcionamento daquilo, né? Suficiente para dizer que ele vai resolver, ele vai me ajudar com isso. Não. O que tem na literatura é que ele vai contribuir se ele for utilizado em um contexto já em terapia, né? Mas ele de forma exclusiva para esse fim, não. Entendi. O Bruno Jair Tavares está perguntando, está dizendo assim, palavra nova para o meu vocabulário. Qual é a palavra, Jair? Eu acho que eu me perdi. Eu não vi para. Deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa. Não, não tem. Fala para a gente aí, que palavra nova é essa que entrou para o seu vocabulário? Porque isso é legal. Quando a gente peça alguma palavra e adiciona no nosso vocabulário, quer dizer que o conteúdo está sendo interessante. Bruno, eu queria te perguntar sobre ansiedade, né? Então, assim, até fiz um conteúdo recente falando do ciclo vicioso, né? Aquela parte que a gente escreve TCC, o orientador corrige tudo e o tempo vai passando e parece que a gente não sai do lugar, aquilo vai dando ansiedade, a gente fica travado. Existe algum alimento que pode nos ajudar a diminuir essa sensação de ansiedade e nervosismo? Então, quando a gente vai falar da ansiedade, eu já começo a pensar não só em alguns alimentos, mas principalmente na utilização do que muitos não costumam gostar, que é a utilização de chás. Né? Então, a gente tomar um chá de melicinha ou um mulungu, coisas do tipo, vão ajudar no controle dessa ansiedade também. Desculpa, eu não entendi o nome dos chás que você falou. Quais são? Esses eu não conheço. Erva cidreira, mulungu, Ah, cidreira. isso, folha de maracujá, elas vão tentar controlar um pouco essa ansiedade do indivíduo. E aí que vem a contrapartida, o uso excessivo da cafeína e dos demais nutrientes presentes no café. Né? Então, quando a gente tem um abuso do café, uma das consequências é essa ansiedade. Quando a gente começa a controlar a utilização dele, a gente vê que o paciente ele se recupera de uma forma um pouco mais acentuada, particularmente quando eu vou atender um paciente ansioso, eu já peço ele para dar uma controlada no café e a gente já consegue ver uma melhora até na ansiedade. Até ele mesmo fala que consegue descansar mais. É, o café como você falou, acaba sendo até uma coisa automática, né? Eu estou dizendo, o meu exemplo, né? Quando você vê, você já está repetindo xícaras e xícaras e xícaras, é uma coisa realmente que precisa se policiar. Exato. Olha, eu vi que entrou a Leandra Almeida. Ei, Leandra Almeida é nutricionista e ela é maravilhosa, viu, Thiago? Aqui em São Mateus é uma pessoa que eu admiro muito. Ah, show de bola. Seja bem-vinda, Leandro. Nossa praia aqui, então, uma outra nutricionista para nos ajudar aqui, né, na discussão. Seja muito bem-vinda aí para participar também. Ô, Bruno, em relação a frutas, que frutas que são melhores nesse período aí que a gente falou de TCC, de escrita, de ler muito, o que pode nos ajudar em relação às frutas? Ai, fruta é o que a gente pode até dar uma abusadinha, né? Vamos para as nossas 3 porções diárias, mas a gente apostar na uva, no morango, em alimentos antioxidantes vão contribuir. E à noite, um kiwi, por causa da sua fitomelatonina, que vai contribuir também com esse relaxar da mente, né? E além da banana, que além de fornecer energia, ele vai ajudar no controle do sono do indivíduo. Então, são várias as frutas que a gente pode estar abusando nesse período. Citei apenas algumas, mas se a gente for elencar todas aqui, vamos passar o resto da noite. Então, as frutas é onde a gente pode abusar, vamos dizer assim, no bom sentido. As frutas a gente consegue dar uma abusadinha para poder fazer parte do nosso contexto alimentar. Então, são essas as frutas que eu gosto de trabalhar também quando a gente vai pensar nesse tipo de situação. E não olhando só frutas, quando a gente vai pensar nos vegetais, a gente tem o brócolis, temos o espinafre, temos as verduras e legumes um pouco mais verdes que vão ajudar também com o nosso processo, né, de foco,
de concentração, etc. Joia. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a hora de você suplementar a sua alimentação? Quando é que a pessoa deve pensar em suplementar A partir do momento que a alimentação não consegue suprir a minha necessidade, aí faz jus a fazer utilização de uma suplementação. Eu não preciso suplementar se eu estou me alimentando da forma adequada. Então, o próprio nome já diz, é uma suplementação. Eu vou colocar na alimentação aquilo que eu não consegui adquirir com a minha alimentação oral. Então, é nesse momento. Como é que eu vou descobrir isso? A gente conversa com o Nutri para ele poder ver se eu estou conseguindo atingir a minha necessidade ou não. E a partir daí ele vai vendo o que ele consegue viabilizar por meio das vias metabólicas associadas. Eu estou vendo que o meu paciente ele não consegue fazer tal atividade da forma adequada. E isso está relacionado com a ausência de magnésio, ou do zinco, ou da vitamina B, C, A. Então eu vou ter que fazer uma prescrição porque a alimentação não está sendo suficiente. Então, aí Tem a gente aquela questão também, né, que você sabe melhor do que eu, né? O excesso de suplementação pode levar a uma sobrecarga renal, tudo mais. Então, eu tiro isso aí pela culatra, se eu quiser fazer isso da minha cabeça, vamos dizer assim, né? Exatamente. Show de bola. O Bruno, acho que a Luzia está te dando boa noite aí. Boa noite, meu nutricionista. Tchau. Ah, tia Lu, então tá bom. Tia Lu, então não pode deixar de dar uma boa noite para a tia Lu. Bruno, então assim, você falou de alimentos que o TCC, vamos dizer assim, tem que fazer parte, tem que se alimentar para atingir essas habilidades aí. Deixa eu, antes aqui de terminar minha pergunta, ler aqui a pergunta da Jaina. Diz ela: B12 pode ser utilizada sem exames? Se feito uma boa anamnese por um profissional capacitado e ele avaliar que o seu sinal e sintoma está condizente com uma deficiência de B12, ele pode começar. Mas o ideal é a gente fazer não só a avaliação clínica, mas também ver se a bioquímica está condizente com a clínica, né? Igual você no hospital sabe melhor que eu, que a gente tem que a clínica é soberana, mas se a bioquímica não condiz com a clínica, alguma coisa foi mal feita. Então, a gente parte desse princípio. É melhor pecar pelo excesso, né? Então, assim, antes você suplementar alguém sem ter o comprobatório do clínico complementando o bioquímico, então é melhor aguardar. Joia. Respondido aí, Jair? Show de bola. Eu só queria finalizar, então caminhando para o final. Então, você disse de alimentos que o TCC, então, deve utilizar na sua alimentação, na sua dieta, para atingir memória, foco, raciocínio. Agora, quais alimentos você não indica de jeito nenhum? Para o cara que está lendo, está com um monte de livro e artigo na frente, notebook ligado, o Word aqui para escrever, que tipo de alimento esse cara deve correr? Deve fugir das frituras, fugir dessa sobrecarga de fritura, de doces, de açúcares, né? Fugir de álcool. As pessoas pensam, mas porque é gin pode? Quem disse que o gin pode? Onde está escrito que o gin pode? Então, fugir dessa parte, né? Desses mitos e priorizar sempre a alimentação saudável. É ele que vai realmente, de fato, ajudar a gente. Então, é partir para essa questão. Vou fazer o meu prato, seja no restaurante, seja em casa, é reservar no meu prato um espaço para o meu arroz, para o meu feijão, para a minha carne, ou para uma outra fonte de carboidrato, leguminosa, fonte de proteína, e deixar um espacinho reservado para a minha salada, né? As pessoas também têm mania de falar, tô de dieta e coloca lá 2 folhinhas de alface. Mas quem disse que 2 folhinhas de alface é dieta? Aonde está escrito que 2 folhinhas de alface é dieta? É você comer a cabeça do alface inteira mesmo, com vontade, não é ficar com medo de comer, não. Então,
olhar para a salada como algo bom para a gente. As pessoas têm medo de comer, é justamente isso que a gente tem que controlar. É não ter Você medo falou de de salada, comer de perdão. forma saudável. Você falou de salada, né? A gente sabe que as fibras estão ligadas diretamente à saciedade, controle do colesterol e controle Saúde de prevenção de uma intestinal. série de doenças cardiovasculares aí, né? Show de bola. Então, Bruno, para quem entrou agora, vi que tem gente, entrou uma galera agora, só para a gente finalizar assim, dar umas linhas gerais de alimentos que as pessoas estão em fase de TCC devem se alimentar para a gente finalizar, e aí também, quando o Bruno terminar, se alguém quiser, tiver mais alguma dúvida, a gente responde aqui antes de finalizar. Claro. Olha, quando a gente vai falar de alimentos saudáveis voltados para foco, concentração e memória, a gente vai partir para aqueles que vão contribuir com as nossas mitocôndrias, com as nossas sinapses neuronais cerebrais. Então a gente parte para alimentos fontes de magnésio, zinco, selênio, vitaminas B do complexo B, C, A, K, D também, além de fontes de ômegas, né? Que são fatores positivos. Aonde encontra-se esses alimentos? Nas frutas, né? No abacate, além dos outros micronutrientes, a gente também encontra no morango, na maçã, na banana, no kiwi, que também é importante, na ameixa. A gente vai utilizar, a gente vai olhar para os demais dentro de castanhas, de amêndoas, de nozes, que vão ser as fontes dos demais micronutrientes, né? E a gente vai utilizar como fonte energética, além das frutas, uma fonte de carboidrato, seja o arroz, seja o macarrão, desde que em equilíbrio, que faça sentido para o seu contexto, vão ser positivos. Né? A gente parte para os legumes e para as verduras, aquelas mais escurinhas, para poder fornecer os micronutrientes benéficos para a nossa saúde. Então, vamos para a couve, para o alface, para o espinafre, para a chicória, para essas fontes verdes, né, para poder ajudar a gente. E isso contribui também um prato mais colorido, né? Se eu tenho cenoura, se eu tenho chuchu, se eu tenho brócolis, eu tenho vários outros alimentos que dão cor ao nosso prato, ele é favorável para a nossa saúde. E não deixar de se alimentar de forma adequada. E descansar. Né, ansiedade e demais fatores associados a essa autocobrança, essa cobrança autoimposta, vem de fatores comportamentais. Então, esses fatores comportamentais também devem ser trabalhados. E para falar de fatores comportamentais, eu indico psicólogo. Já vai para o outro departamento. Aquela conversa que o ser humano é holístico, não é conversa de faculdade, não. A gente vê isso batendo realidade o tempo inteiro. Bruno, queria te agradecer pela atenção, pelos esclarecimentos aqui. O espaço é seu, pode dizer o que você quiser, fica à vontade. Quem quiser te Tiago, acompanhar também, onde te vê, onde te encontra. né? E já desde o pai da medicina já fala, né? Se tornar o alimento o nosso medicamento. Então, é porque dele vem a coisa não boa e dele vem a coisa boa também, né? Então, a nutrição é uma área muito abrangente e ela é uma mãe, né? Porque ao mesmo tempo que ela bate, ela abraça e ela ajuda a gente em qualquer situação da nossa vida. Igual eu falei, né? Se você não está com o intestino funcionando, você não consegue pensar em mais nada, né? Então, é a partir desses princípios que a gente consegue pensar. E para mais dicas, eu sugiro seguir o meu TCC Taon quanto à alimentação. Estou aqui à disposição de todos em São Mateus, no presencial, no online. Quiser conversar comigo, pode ir na clínica, na faculdade, no Agarrais, que a gente está lá à disposição para discutir sobre qualquer tema, principalmente relacionado à saúde. Show. Ok? Qual o seu E Instagram? meu Instagram é Bruno Pilker Nutricionista. Joia. Tá aqui, Tiara, minha irmã. Ei, Tiara, live muito proveitosa. Tem que falar que é proveitosa mesmo. Tá certo, Bruno. Obrigado. Um grande abraço. Até a
próxima. Em março agora, início de março, tem lançamento do curso. Meu TCC tá on, tá todo mundo convidado para participar. Brunão, obrigado. Até uma Valeu. próxima aí. Tchau, Tiarinho. Tchau, tchau, galera. Boa noite.